Outono de Carne Estranha é o romance vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2023, escrito por Ayrton Souza. Ele toca em um dos pontos mais nevrálgicos de nossa história, a exploração do garimpo em Serra Pelada. Mas ele vai além disso, porque ele não só descreve o que foi o drama dos garimpeiros em Serra Pelada, como ele descreve a psicologia dessas pessoas, como o sonho de riqueza influenciou em toda uma geração que até hoje se reproduz em nossa terra. É um livro inquieto, um livro marcante. Ayrton, bom, vamos... primeiro, parabéns pelo Prêmio Sesc, né? O Outono de Carne Estranha, ele ganha o Prêmio Sesc de 23, né? Mas, enfim, toda a repercussão se dá esse ano, né? Porque tem a questão da publicação do livro. Agora, é uma coisa interessante, você é, de certa forma, um ganhador, né? Você já ganhou vários prêmios literários, né? Quer dizer, como é essa história, essa relação com os prêmios literários? Vamos começar falando um pouco sobre isso? A questão dos prêmios e dos editais, na verdade, foi um caminho que eu encontrei para ser lido. Toda vez que eu vou me inscrever em algum edital público ou em algum prêmio, eu sempre dou essa olhada para essa possibilidade de ser lido. Nunca pensando em, de fato, vencer o edital ou vencer o prêmio, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo de maneira muito assustador, vamos dizer assim, mas eu sempre encarei os prêmios literários como essa possibilidade de chegar a lugares que eu não chegaria tão facilmente se não fosse esses editais, se não fosse esses prêmios. Acho que foi isso que me motivou a, de alguma forma, participar dos editais, perder mais do que ganhar, e isso tem me fortalecido também para tentar melhorar, né? Porque a literatura é um trabalho que a gente sempre olha para esse lado de um trabalho muito árduo, como você disse aqui nos bastidores, né? Um trabalho que, de alguma forma, serve como um mecanismo de pagamento de dívida. Então, a gente está justamente nesse processo também de compreensão disso. Então, quando eu perdo um prêmio, isso me fortalece porque ainda há outras dívidas a ser pagas. Agora, você vem também de um estado que é um estado de grande produção literária, desde o Dalcídio Jurandir, o Max Nunes, Vicente Francescin, né? Quer dizer, eu conheci Exatamente. ele como Vicente Cecim, depois ele acrescentou o Franz, e foi uma figura fantástica, maravilhosa, né? Quer dizer, você vem também de uma certa tradição, de uma literatura muito forte. É verdade. O estado do Pará e a Amazônia como um todo, ela tem uma produção literária muito contundente, vamos dizer assim, dentro da história da literatura brasileira, né? Então você tem o Inglês de Souza, que é um cara que vai ajudar a criar uma das instituições mais importantes da literatura brasileira, que é a Academia de Letras, né, a ABL. E, além disso, você tem toda uma tradição, como você está falando, uma tradição que vem desse processo de aprendizado. Você vai citar aí o Dalcídio Jurandir, que é um sujeito que vai olhar para o Marajó e escrever um ciclo de romances do extremo norte. Aí depois você tem os romances mais urbanos, como o Benedito Monteiro, já na década de 60, 70, 80. E na poesia a gente tem uma tradição muito forte com o Max Martins, na filosofia com o Benedito Nunes, e você citou um dos grandes poetas também da gente, que é o Vicente Francessi, né, um poeta admirável que criou a partir da Amazônia uma visão onírica desse espaço, mas sem tirar o pé da realidade. Então eu acho que a gente tem uma tradição muito grande. Essa tradição que você fala, ela é uma tradição que vem basicamente da capital, mas agora o interior também começa a mostrar a sua face, né? A sua face em contraponto a essas lógicas que foram colocadas como verdade também a partir da capital, ou essa possibilidade de a gente mostrar também a partir do interior, né? Eu estou a 500 quilômetros da capital e raramente eu vou à capital, então nasci e me criei nesse espaço que eu estou em Marabá, mas é um espaço que vem também dessa tradição de leitura, de compreensão do nosso mundo, né? Eu acho que é isso. Outono de Carne Estranha, ele reflete sobre um dos episódios mais dramáticos da realidade brasileira, claro, mas sobretudo da realidade amazônica, que foi o episódio da exploração do ouro de Serra Pelada. Como é que esse tema chega à sua literatura? Na verdade, esse livro é uma dívida também que eu estou pagando, né?
O meu pai, ele vai vir da região do Nordeste por conta do garimpo de Serra Pelada. A minha mãe também vai fugir de casa aos 17 anos de idade. Eu acredito que só com a roupa do corpo do Maranhão, também do Nordeste, para essa região movida pelo garimpo de Serra Pelada. E o meu pai é um garimpeiro. Meu pai é um garimpeiro e depois vai tocar um outro trabalho também ligado ao garimpo, que é um cabaré, né? Que era uma das coisas também uma das atividades que o garimpo ajudou a fortalecer na região. Então, foi desse ambiente, digamos assim, desse ambiente que nasceu esse livro que já vem sendo escrito há muitos anos dentro de mim, a partir da minha consciência, das minhas memórias, das minhas observações, mas que nos últimos 3 anos eu consegui passar ele para o papel, para transpor um pouco dessa relação de dívida mesmo com a minha história, com a história do meu pai, mas sobretudo com a história desse país, que foi também uma história ligada ao garimpo e a história de silenciamento que tem em torno desse processo de garimpagem, né? Porque a região do sul e sudeste do Pará, a partir do garimpo de Serra Pelada, ela vai se fortalecer, pelo menos em questão de povoamento, vamos dizer assim, né? Você tinha uma cidade como Marabá, que era uma cidade que tinha 20 mil habitantes, e na década de 80, justamente quando surge o garimpo, a cidade vai passar de 20 para 100 mil habitantes numa questão de 3 meses, 4 meses, mais ou menos. Então a gente vai ter uma explosão demográfica muito grande na região, e isso fortalece, querendo ou não, pelo menos fortalece a própria região, né? Porque a região vai sendo povoada e vai sendo as cidades vão surgindo. O próprio garimpo foi responsável por surgimento de algumas cidades próximo da região, como Curianópolis e a cidade de Eldorado, e também a cidade de Paraupebas, que hoje são cidades muito grandes, né? A cidade de Paraupeba é uma cidade de médio porte, vamos dizer assim, quase do tamanho de Marabá também, e você tem a cidade agora de Canaã dos Carajás, que também é uma cidade ligada à questão do minério, e que hoje é uma cidade também em expansão de modo muito assustador. Então, eu acho que o garimpo ele é essa situação, e o livro O Outono de Carne Estranha é essa dívida com essa história que pouquíssimas pessoas conhecem, né, dentro da historiografia brasileira e principalmente dentro da literatura brasileira. Você utiliza o garimpo, né? Quer dizer, não o garimpo, a vila de Serra Pelada, como uma espécie de metáfora do sistema opressivo que se vivia naquele determinado momento, né? Porque você tem ali um mandatário que controla aquilo tudo, mais ou menos como faziam os mandatários da ditadura militar. É muito um paralelo com isso, né? Quer dizer, isso também foi de maneira intencional. Foi exatamente isso, né? Que é também um outro processo de silenciamento, porque assim quase todas as peças midiáticas produzidas sobre o garimpo de Serra Pelada, ele omite a presença desse mandatário, que foi real, né? Você tem aqui um interventor a mando do governo federal, um major que governa essa região com muita mão de ferro, vamos dizer assim, a partir de muita violência, produção de muita violência, de muitos assassinatos, inclusive. E aí você tem, durante a ditadura, nos finais dos anos da ditadura, vamos dizer, esse ditador local, né, que ditam as regras. E tinha uma coisa que me incomodava nesse processo todo, é porque as peças produzidas sobre o garimpo em si, grande maioria delas, filmes, documentários, né, até a própria literatura produzida sobre o garimpo, eles omitiam esse sujeito, a presença desse personagem real, vamos dizer assim, né, que era uma das coisas que me incomodavam bastante. Então, o livro ele vai trazer à tona também esse personagem real que existiu na vida real e que é transfigurado para a literatura, né, a partir desse modelo de opressão, desse modelo de reprodução da violência de um Estado que é violento por si só há mais de 500 anos, de um Estado que tem um projeto de assassinato das populações mais pobres, dos povos originários, né, e todas essas classes que a gente chama de minoria, que na verdade são a maioria, né, vamos dizer assim. Mas isso me incomodava um pouco ter essa omissão dessa figura, né? Eu acredito muito por conta do medo que ele ainda provoca na região. Eu até às vezes paro para pensar na coragem de ter colocado um personagem desse dentro do livro e no risco que eu corro em relação a isso, né? Porque é uma região que ainda vive muita pistolagem, é uma região que as pessoas matam os outros com muita facilidade, né? Basta ter aí uma moto e outro pilotando, você vê muito assassinato aqui desse modelo, que é uma reprodução que vem também desse modelo de opressão instaurado nessa região, principalmente desde o garimpo de Serra Pelada.
é a questão da banalização da violência. O seu livro está muito voltado a isso, né? Quer dizer, quase uma reflexão daquilo que fez Hannah Arendt, por exemplo, né? A banalização da violência como uma atitude política, até. Cria-se uma situação social, no mínimo esdrúxula, a partir desse pressuposto, né? Quer dizer, seu livro também reflete um pouco sobre isso, né? Que era uma questão meramente rural, digamos assim, ou urbana, para usar uma expressão do Gilberto Freire, e torna-se uma expressão muito urbana hoje. Seu livro fala, de certa forma, da origem dessa banalização da violência que resulta nas grandes periferias de hoje. É isso? Maurício, a gente tenta fazer justamente isso, um processo de denúncia, né, de reflexão, de denunciar esses processos de violência, porque eles têm que ser, pelo menos, colocados em pauta em algum momento, né, discutido dentro da sala de aula, por exemplo, ou dentro das igrejas, que seriam os espaços para a gente poder transformar esse país num país menos violento, né? Mas o livro ele traz um pouco dessa violência, porque foi de fato o marco desse processo histórico da nossa região, né? Então, o próprio período da década de 80, de 90, eu acredito que foi uma das décadas mais perigosas de se morar nesse lugar que eu estou, né? Inclusive, eu tive um primo assassinado, eu tive um irmão assassinado. São casos que nunca se resolveram na justiça, a polícia não faz investigação, você não descobre quem assassinou, né? Então, essa banalização, mas que o livro tenta, de alguma forma, denunciar essa banalização, dizer que ela tem que parar em algum momento, né? Por isso que o livro traz, em vários momentos, essa pegada da violência, de mostrar o quanto o Brasil, o quanto o poder, quantas pessoas estão no poder do Brasil, eles são reprodutores dessa violência. E aí você tem esse Marechal, que é esse personagem, que retrata esse país. Ele vai dizer no romance, né? Eu sou a pátria, porque ele representa isso de fato na região. Ele representa essa força governamental política. E aí é como se fosse a violência um processo de tentar apaziguar, vamos dizer assim, amenizar todas as dificuldades históricas que a região passa, como se a violência fosse a chave para tentar romper com isso. Pelo contrário, a violência não deveria ser essa chave, mas a cultura, a leitura, o livro, a educação, eu acho que isso que seria a chave de romper com todas as nossas mazelas sociais. Mas a violência na região não, ela é essa chave, né? Como se ela fosse responsável por tentar romper com essas mazelas, e ela reproduz a mazela de modo mais doentio, de modo quase incurável, vamos dizer assim. Então, o livro ele tem umas passagens muito violentas, de personagens que são torturados, né? De personagens que são assassinados de modo banal, vamos dizer assim, para reproduzir uma palavra que você está usando aqui, né? Mas que tem uma relação com a própria história desse país. A questão do sonho do ouro, né? Do sonho da riqueza, dessa coisa. Pelo que você descreve no livro, pelo que você narra, ele chega a ser uma coisa não só doentia, como contagiosa, né? O padre, o sonho, ele entra nessa loucura que você usa uma expressão muito própria da região norte, que é o bamburrá, né? Quer dizer, essa necessidade de bamburrá atinge até o padre que chega ali com boas intenções, inclusive, né? Quer dizer, o sonho dele é construir um confessionário, né? E ele acaba se envolvendo com a loucura do ouro, né? Quer dizer, como é essa psicologia também trabalhada dentro do seu romance? Essa psicologia, esse processo, ele parte da minha relação com o meu pai, da minha relação de memória afetiva com meu pai. Como eu te disse, foi garimpeiro. E a gente viveu toda essa obsessão de riqueza numa casa feita de barro por 19 anos, numa casa que não tinha piso cimentado, o chão não era cimentado, era de terra. Só algum tempo depois que meu pai vai passar um cimento grosso nesse piso, mas ainda assim havia esse sonho do bamburro, havia esse sonho do enriquecimento, mesmo com o garimpo depois fechado, mas os garimpeiros, eles guardam uma carteirinha amarela do garimpo, que era uma espécie de registro deles na condição de garimpeiro, que eles lutam até hoje na justiça para receber uma sobra, porque o governo enrolou eles na compra do ouro, né? O governo enrolava os garimpeiros na compra do ouro,
era que fazia a pesagem, era que dizia quanto é que dava o valor, e hoje eles cobram isso na justiça. Então, eu acho que essa questão do bamburro foi uma questão que perturbou a gente, muito, a minha família, muitos anos, né? E até a morte do meu pai, há 7 anos atrás. Eu acho que essa perturbação ficou na cabeça da gente, porque a gente tinha a esperança de, mesmo com o garimpo fechado, de mesmo meu pai ter ido, ter garimpado lá, mas depois ter abandonado para ir tocar um cabaré. Mas ele tinha essa esperança de bamburrar através dessa cobrança judicial, na condição de garimpeiro. E isso foi o que moveu, de algum modo, eu acredito, essa construção dessa obsessão pelo bambu, que de fato existia no garimpo e existe até hoje. Eu estive lá recentemente, você deve ter visto, fazendo uma visita para mostrar às pessoas um pouco da ambientação do romance. Tem uns vídeos nas minhas redes sociais mostrando isso. E você para conversar com os garimpeiros que já estão senhores de idade, né, perto dos seus 80, 90 anos de idade, mas eles ainda estão com essa obsessão do bambu. Eles ainda falam na volta do garimpo, na abertura do garimpo de volta, na reabertura do garimpo. O garimpo hoje é um lago. Ele sonha que um dia esse lago seja seco, seja esvaziado, a água seja tirada de dentro e eles voltem a garimpar de novo. Então é uma situação assim que não dá para explicar. É um processo psicológico que não dá para explicar, sentimental. É um processo mesmo de muita obsessão e a gente não sabe, nós não temos a dimensão de como isso acontece todos os dias na vida dele, quando eles vão deitar, quando eles vão comer, quando eles acordam. Então é quase inexplicável essa obsessão. E talvez o padre Zacarias, o personagem, traz um pouco dessa reflexão do sujeito que chega ali e que é transformado, né? Não só pela obsessão do ouro, mas por todas as coisas que acontecem também em torno do ouro, né? Porque você percebe que o padre vai ser quase levado a virar um garimpeiro por conta do que acontece por aquelas coisas que o ouro está promovendo ali, né? Aí sim ele decide, de fato, abandonar a batina e descer a cava para virar um garimpeiro e ter um final trágico, né? Enlouquecer como grande parte, como uma boa parte das pessoas que vivem processos obsessivos. Esse é o resultado, é a loucura. Uma outra questão que o livro aborda de maneira muito contundente também, muito realista, a questão da banalização da violência sexual. A sexualidade, ela não se dá pelo prazer, mas ela se dá pelo subjugamento, né? Quer dizer, você subjuga uma pessoa a partir de uma relação sexual. A própria sexualidade, ela é usada como um instrumento de poder, né? O livro trata isso de maneira muito contundente também, né? Como é isso dentro da sua literatura também? Da sua literatura não, mas sobretudo dentro de Outono de Carne Estranha. A primeira coisa a pensar sobre a questão da sexualidade é como um modelo de resistência também, né? Porque é, você tem ali dois aspectos. Você tem os garimpeiros que vão aos cabarés, que é uma relação com a realidade, né, do próprio garimpo, da própria região, e você tem os dois garimpeiros que vivem uma relação afetiva, que a princípio vai se demonstrar como um processo de resistência à ordem que foi colocada ali, né? Porque quando o Sebastião Curió chega na região, e sobretudo no garimpo de Serra Pelada depois, ele vai chegar aqui para fazer uma investigação que vai culminar na Guerra do Araguaia e no assassinato dos guerrilheiros do Araguaia, né, e no desaparecimento dos corpos que até hoje estão desaparecidos. Mas depois você tem ele intervindo no garimpo de Serra Pelada e depois nesse processo ele vai proibir muitas coisas, inclusive a presença de mulheres no garimpo, a presença de bebidas, de armas e a expulsão dos homossexuais dentro do garimpo, né? Então, eu acho que a grande relação corporal, carnal ou sexual dentro do livro seria também um aspecto de resistência a, esse, a esses modos de violência que foram implicados na região a partir desse mandatário, né, desse major, que é no livro o personagem também que vai reproduzir essa violência e funciona mais basicamente nessa condição, né, de ver a sexualidade a partir de uma relação também de resistir a essa violência. Claro que é como você está falando, né, é um processo meio banal porque se dá numa relação de subjugação, de poder, de solidão, de afastamento. Você tem esses homens
abandonam a família, abandonam a mulher e vivem ali de modo quase animalesco, vamos dizer assim, né? Dormindo em barracos, sem energia, à mercê de muitas doenças, inclusive da malária, que foi uma doença que matou muitos garimpeiros. E você imaginar, né, um mosquito conseguir matar o ser humano, que é uma das coisas que vem causando muitas mortes, inclusive no Brasil, né? Inclusive agora, de novo, a presença maciça da dengue, adoecendo muitas pessoas. Então, eu acho assim que essa questão corporal, essa questão carnal e sexual vai entrar mais no modelo de resistência mesmo, a esse modelo de mandatário, a essa ordem, a essa lei, e vai tentar proibir esse tipo de, de ação ou de relação, vamos dizer assim, a partir do própria realidade, porque é isso que vai acontecer, né? É isso que o Major vai acabar fazendo para tentar é, deixar os garimpeiros apenas mais obsessivos pelo ouro, né? Eu acho que isso é um ponto alto nessa condição, de que os garimpeiros não pensem em nada, não pensem no sexo, não pensem no amor, não pensem em nada a não ser descer a cava, arriscar a própria vida descendo em escadas feitas de improviso, subir as escadas com um cascalho na cabeça, um saco de terra com 19 pás de terra dentro e seja o que Deus quiser. E é isso. O próprio nome da escada é complicado, né? Adeus, mamãe. Adeus, mamãe. Você fala quase que num ambiente de distopia, né? O garimpo seria um ambiente de distopia mesmo, né? Quer dizer, onde praticamente ninguém sobrevive, né? Ninguém se salva, né? Nem Deus, né? Como é esse ambiente que você cria? Ou que você retrata, talvez seja mais a palavra mais adequada. Eu tentei aproximar um pouco o romance, ou o aspecto da narrativa, ao aspecto histórico. Eu imagino muito, né, pelo menos nas escutas que eu fiz, eu ouvi muito garimpeiro, ouvi muitas histórias ao longo desses anos para chegar até a escrita do romance. Então, essa distopia, ela se dá a partir dessa própria relação com a realidade que eu imagino que é muito impactante. Se você for ao garimpo de Serra Pelada, até hoje, né, quantos anos? Fechou na década de 90, o garimpo, já estamos já com quase mais de 20 anos fechado. Você consegue sentir o peso dessa história dentro de você, assim. Mas não dá para chegar perto da realidade, né? Não dá. Quando eu tive de novo perto da cava, que eu já tive lá muitas vezes. E aí eu fiquei imaginando justamente, o meu livro ele conta uma pequena parcela da realidade, eu tento aproximar, mas não dá conta, porque eu olhando para a cava e imaginando, meu Deus, quantas vidas aí dentro soterrada, né? Quantas pessoas morreram aí dentro em busca de um sonho, de um ideal, de uma esperança. Então, mesmo sendo muito distópico, mas ainda assim não alcançaria o que a realidade foi de tão cruel, de tão duro. E eu acho que é isso que a literatura talvez sirva para só para nos apontar, né? Nos apontar um pouco desse mundo tão dramático, no caso do Outono de Carne Estranha, o mundo do garimpo de Serra Pelada, que é um mundo à parte, né, na história dentro da história brasileira, na história do garimpo ou da garimpagem no Brasil. E é uma situação muito dramática, que eu fico às vezes pensando que esse livro não daria nem conta de chegar a contar assim o tão drama que as pessoas que estavam ali fizeram de tudo para sobreviver a ele. A gente ainda se impacta com as imagens feitas pelo Sebastião Salgado, do Garimpo de Serra Pelada, né? Aquela imagem fortíssima e tal. Agora me diga uma coisa, a partir daqui, como é que está a sua literatura? O Prêmio Sesc, ele foi um projeto, um processo na minha vida que abriu portas que eu já imaginava estarem fechadas, né? Eu estou na literatura há mais de 20 anos, militando na formação de leitores, de leitoras, tocando os meus projetos ligados à literatura, escrevendo livros para a infância e poesia. E quando eu recebi a ligação do Sesc Brasil para comunicar a questão do prêmio, eu tomei um susto de fato, porque eu não esperava que esse livro vencesse o prêmio, né, que é um livro um pouco assustador, mas eu acredito que o prêmio em si e toda a repercussão dele transformou a minha relação com a literatura.
E eu estou dizendo agora que me deu uma responsabilidade maior nessa condição de escritor, porque até então eu nunca fiz literatura por brincadeira, por diversão ou porque eu não tinha o que fazer. Eu sempre levei a literatura muito a sério. Mas eu não tinha tamanha responsabilidade na condição de escritor porque eu sou um funcionário público, eu sou um trabalhador. Na verdade, eu fui um homem criado para o mercado de trabalho, por ser muito pobre e a gente precisava comer, se alimentar, então eu trabalho desde criança. E nunca me vi na condição, de fato, de um escritor. Mas o prêmio, ele me deu essa possibilidade de dizer assim, não, calma lá, eu tenho uma responsabilidade ainda maior, que é escrever, que é produzir literatura, mesmo sendo um professor de ensino fundamental na escola pública brasileira, que é uma escola bem problemática, mas ainda é um espaço de esperança para a gente, né, de construção de um país mais digno, de um país, um país, vamos dizer assim, mais bem educados, né, no caso, porque é uma escola que tem um amplo leque, são muitas escolas no Brasil inteiro, então é a nossa possibilidade de transformar o Brasil parte da escola pública. E aí o prêmio vai me dar essa possibilidade de eu ir a uma feira de livro, convidado na condição de escritor, que eu nunca tinha ido, de eu ir à Flip, de eu conversar com você hoje. Então, eu acho que esse prêmio me deu essa oportunidade de abriu muitas portas que eu jamais imaginava estarem abertas na minha vida, e ainda mais ter acesso a uma editora como a Record, né? Ser tratado tão bem como eu fui lá, com o grupo editorial e as pessoas muito atenciosas comigo, com o meu trabalho, com esse livro, inclusive. Então, eu fico muito feliz de poder ter vencido o prêmio, depois de ter publicado quase 50 livros, né? E ter, de novo, recomeçado. O prêmio me deu essa possibilidade de recomeçar a minha, a minha luta, o meu trabalho com a literatura e com o livro e com a leitura. Ayrton, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Sucesso para o livro, né? E que venham outros. Eu que te agradeço pela possibilidade, para mim foi uma honra imensa. Eu acompanho seu trabalho já há bastante tempo na TV Senado, acompanho as entrevistas que você faz com grandes autores, e eu ficava um dia sonhando estar ali, frente a frente com você, e para mim é uma honra poder estar aqui contigo hoje. Muito obrigado, e as pessoas que vão nos assistir também recebam um abraço daqui do Pará, de Marabá, no coração de vocês.